Vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Para iniciar a nossa fala nessa noite, vamos ler os versos 10, 11 e também o 20. 1 Samuel, capítulo de número 1, versos 10, 11 e o 20. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o Senhor, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, já há alguns dias que eu venho meditando na palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele tem falado fortemente ao meu coração, observando esse grande homem de Deus, segundo aqui o verso de número 20, chamado de Samuel, nome este escolhido pela sua mãe. O nome Samuel no hebraico significa ouvido por Deus. E obviamente que Ana escolheu esse nome porque Samuel é resultado, ou foi resultado, de sua oração, do seu clamor ao Senhor nosso Deus. Quando eu estava meditando, principalmente o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Samuel, eu me deparei com um período muito difícil para o povo de Israel, moral, espiritual, e nesse período onde os filhos do sacerdote Eli estavam totalmente perdidos, distanciados de Deus, a palavra de Deus se tornou rara, as visões se tornaram raras, e dentro desse contexto tinha uma família, a família de Eucana, e este homem, ele tinha duas mulheres, uma por nome Penina e a outra por nome Ana. Penina, segundo o texto, vocês sabem muito bem, ela era uma mulher que dava à luz, gerava e dava à luz facilmente, de maneira que ela conseguiu ser mãe por várias vezes, alegrando o coração do seu marido Eucana, enquanto Ana
desejava ardentemente ser mãe, ainda mais naquela cultura onde acreditava erroneamente, mas eles tinham essa crença que aquela mulher que não gerava, ela era amaldiçoada. E o capítulo de número 1, ele narra a angústia de Ana, o seu sofrimento, o seu desejo de ser mãe, a sua busca. E na proporção que o tempo foi passando, que ela não conseguiu essa bênção que ela tanto queria, tanto almejava, ela foi entrando em um estado profundo de tristeza. Se não afirmarmos que Ana esteve depressiva, é possível afirmar, pelo menos, que ela esteve pré-depressiva. Porque o capítulo 1 cita vários termos comuns na vida de uma pessoa que está depressiva, como angústia, amargura de alma, choro constante, atribulada, falta de apetite. Tudo isso Ana sofreu. Mas em uma das ocasiões que essa família foi à casa de Deus, Ana estava nesse período profundamente amargurada, profundamente triste. E enquanto todos estavam festejando, a mente dela estava voltada para uma única coisa: o desejo de ter um filho. E isso estava consumindo a sua alegria, a sua alma. E naquele culto em Siló, Ana, ela resolveu orar ao Senhor mais uma vez. Versículo 10 do capítulo 1. E nesta oração, onde ela chorava abundantemente, ela fez um voto a Deus. E a vida de Ana nunca mais foi a mesma depois dessa oração e desse voto a Deus. E a vida de Israel também, do povo de Israel, nunca mais foi a mesma depois que Ana fez essa oração e esse voto a Deus. Quando nós lemos o versículo de número 11, Ana orou a Deus e ela foi bem específica na sua petição. Ela diz no versículo de número 11, enquanto fazia um voto ao Senhor, ela disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva te lembrares, não esquecendo da tua serva e dando a ela um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeiro, o fato de Ana ser específica. Ela pediu um menino, ela queria um homem. Segundo, o seu despreendimento. Ela não queria um filho para exibi-lo. Ela não queria um filho para, me perdoe a expressão assim bem, um pouco chula, para esfregar na cara de Penina. Ela não queria um filho para carregá-lo como um troféu. Ela queria um filho para honrar a Deus, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. E como é importante quando a nossa oração está de sintonia com os céus.
como é importante quando a nossa oração está de sintonia com a vontade de Deus. Porque Deus, certamente na sua onisciência, já vinha buscando alguém para levantar naquela geração. Uma geração corrompida, uma geração idólatra. Lá na frente vocês poderão ler Samuel, quando já era uma realidade, falando sobre a idolatria do povo de Israel, onde a casa de Deus não estava sendo respeitada, onde o sacerdote Eli, já muito cansado, mais de 90 anos de idade, cego, obeso, não dava mais conta do recado, precisava do auxílio dos seus filhos, e os seus filhos eram filhos conforme diz a Bíblia, de Belial. Então, a oração de Ana, ela está de sintonia com os céus. A oração de Ana está de sintonia com a vontade de Deus. Então é como se, quando Ana orou a Deus, é como se o céu ouvisse o seu clamor e a sua oração, e em coro os anjos dissessem amém, ao ouvir a oração daquela mulher. Então a Bíblia mostra que ela também pede um filho a Deus para que ele fosse um nazireu. Quando lemos aí o versículo de número 11, na segunda parte do versículo de número 11, ela diz que se o Senhor lhe desse um filho varão, ao Senhor ela o daria, e ela declara, por todos os dias da sua vida, por todos os dias da sua vida. E aí ela faz uma declaração muito importante, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa declaração de Ana, sobre a sua cabeça não passará navalha, e a declaração anterior, o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, significa que Ana queria um filho primogênito para ser nazireu, porque do compromisso, do voto do nazireado era nunca raspar a sua cabeça. O nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, ao exemplo de Sansão, ao exemplo de João Batista. Também é um exemplo claríssimo de Samuel. Samuel nasceu para ser um nazireu. A palavra nazireu nasce no termo hebraico nazir, que significa pessoa consagrada e separada exclusivamente para o serviço de Deus. Ana disse: o filho que eu quero para ser nazireu. O meu primogênito será nazireu por todos os dias da sua vida. Na cabeça dele não passará navalha, ele virá e será consagrado exclusivamente para o serviço do Senhor. Glória ao nome de Jesus eternamente. E aqui é algo muito interessante para ser observado, porque quando nós observamos a biografia de Samuel, o filho de Ana e Eucana, descendente da tribo de Levi, nós aprendemos em 1 Samuel, no capítulo de número 3, versículo 21, confirmado em Atos capítulo 3, versículo 24, que Samuel é considerado o primeiro profeta de Israel. Até no Google, se você colocar lá no Google, quem foi o primeiro profeta de Israel, o primeiro nome que vai aparecer é o nome de Samuel. Durante o ministério desse Samuel, a Bíblia diz que Deus deu um período de descanso para o povo de Israel.
esse Samuel, que Ana orou e pediu a Deus, e fez um voto a Deus, aparece em Hebreus, no capítulo 11, e versículo 32, na galeria dos heróis da fé. Samuel também foi juiz, Samuel também foi sacerdote, e Samuel também foi profeta. Além de somente Samuel ter sido juiz, sacerdote e profeta, só ele foi juiz, sacerdote e profeta. Além de tudo que eu já citei nessa noite, Samuel também é lembrado e apresentado na Bíblia como o homem que consagrou os 2 primeiros reis de Israel. Primeiro o rei Saul, e depois, quando Saul pecou contra Deus, que Deus o desprezou, ele também foi responsável, consagrando Davi para ser rei de Israel. Tudo começou no versículo de número 11, quando uma mulher orou sintonizada com os céus. Quando uma mulher orou subordinada à vontade de Deus. Quando uma mulher orou, não buscando algo para o seu próprio ego, mas buscando algo para que o nome do Senhor fosse glorificado, e a sua oração resultou nessa bênção tão importante para Israel, que foi a vinda desse menino chamado Samuel. Vamos analisar um pouco mais. No versículo de número 20, também já lido aqui nesta noite, ela ora, no versículo de número 11, pede um filho a Deus, diz que esse filho será dado a Deus, e diz que esse filho será nazireu de Deus. E aí no versículo de número 20, a Bíblia diz, e sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Os céus responderam a Ana. Deus deu uma resposta a Ana. E Deus sabia que Ana seria fiel no cumprimento do seu voto feito a Deus. Agora observe bem. Quando lemos 1 Samuel capítulo de número 1, e no versículo de número 24, na verdade, do 24, ao 28, nós não vamos ler todo o texto por conta do tempo, mas a Bíblia diz que Samuel ainda era muito jovem. Talvez a maioria dos textos de vocês vai usar o termo jovem, mas aqui é criança. Ele tinha apenas sido desmamado. Apesar que naquela cultura as crianças, na maioria dos casos, mamavam até mais tarde do que a nossa cultura hoje sugere e as mães fazem. Mesmo considerando essa possibilidade, Samuel ainda era muito criança, quando desmamou. E eu quero que você analise isso comigo, olhando aqui para mim. E a sua mãe o preparou para levar à casa do Senhor. Ela ainda não tinha outros filhos. Lá na frente, Deus vai dar para Ana mais 3 meninos e mais 2 meninas. Mas até esse momento, Ana não tinha outros filhos. Ela só tinha Samuel. Mas certamente, desde que ela concebeu Samuel, e que Samuel nasce, que ela começa a dar de mamar a Samuel, ela nunca pôde se esquecer de que ela assumiu um compromisso com Deus, de que ela fez um voto com Deus, de que aquele menino seria dado para Deus, para a obra de Deus, e que ele seria um nazireu de Deus. Mas eu quero principalmente
você que é pai, avó, mãe, avô, que você tenta entender o sofrimento de Ana, quando ela começou a preparar a bolsinha, a trouxinha, ou malinha, como que você quiser, com as roupinhas de Samuel, ainda criança, para levá-lo ao sacerdote Eli e deixá-lo na casa de Deus, onde depois desta data, ela só poderia vê-lo uma vez por ano. Ela só poderia vê-lo uma vez por ano, depois que o deixasse sobre a guarda do sacerdote Eli. Imagina o coração de Ana, aquele coração de mãe, tendo que preparar o seu filho para levar. Filho que ela amava, que ela tanto almejou, mas que agora não teria todos os dias na sua casa, que ela não acompanharia diariamente o seu crescimento, porque ela tinha um compromisso com Deus, e ela não poderia faltar no seu compromisso com Deus. Ana teve tudo para desistir do propósito. Os seus sentimentos poderiam falar mais alto, fazendo com que ela não fosse capaz de cumprir o seu propósito. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite algo que você deve guardar por toda a sua vida. Toda vez que você fizer um compromisso com Deus, faça de forma consciente. Você não é obrigado a fazer nenhum voto com Deus. Voto não é obrigatoriedade, é uma escolha de fé que o crente faz. Mas se você fizer um voto ao Senhor, faça sempre de forma consciente, porque a Bíblia diz que é melhor não votar. Deus nem se importa, melhor é não votar do que votar ou assumir um compromisso com Deus e não ser capaz de cumprir. Se você assumiu em algum tempo um compromisso com Deus, não importa o quanto isso lhe cobre, não importa o quanto isso lhe custe, seja capaz de cumprir o seu compromisso, a sua aliança, o seu acordo com Deus, porque senão Deus vai cobrar de você. E não é bom ser cobrado de Deus. Não é bom ser cobrado de Deus. Ana não se deixou levar pela opinião de Eucana. Ana não se deixou levar pela a indiferença de Penina. Ana não se deixou levar pelas suas emoções. Ela disse: o filho que eu tenho é de Deus. Foi Deus quem me deu, e eu prometi dar a Deus, para ser nazireu na casa de Deus, para fazer a obra de Deus. Então Ana não teve reservas de levá-lo à casa de Deus e de deixá-lo na casa de Deus, para que cumprisse o propósito de Deus na vida de Samuel, para a glória de Deus e para o bem do povo de Israel. Agora, qual é o sonho que você tem para o seu filho? O que você almeja para o seu filho? Eu quero falar sobre isso também. Quando você olha para o seu filho, a herança de Deus, conforme está no Salmo 127, o que você sonha para ele? Você não tem nenhum problema em desejar que ele seja um bom profissional, que ele seja um bom marido, uma boa esposa, que seja uma pessoa bem-sucedida na família, na vida. Mas todos aqueles que conhecem a palavra de Deus de verdade devem ter em mente que os nossos filhos, eles foram nos dados, e eles devem ser por nós preparados para um tempo, para que eles sejam, em um tempo determinado por Deus, instrumentalidade na obra do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E nós aprendemos isso com Ana, e eu vou mostrar um pouquinho mais tarde isso para vocês. Agora preste atenção. Ana levou Samuel ainda menino e deixou
ali para servir, para ser auxiliar na casa do Senhor. Aí a gente vai para o capítulo de número 2. Quem está entendendo? A gente vai para o capítulo de número 2. E no capítulo de número 2, nós aprendemos que Samuel, ele foi uma figura de transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Ele é o último juiz de Israel, segundo está escrito na palavra de Deus. Samuel é levado para o templo, entregue aos cuidados do sacerdote Eli, no período de crise moral e espiritual em Israel. No período de crise moral e espiritual na família sacerdotal, a família do sacerdote Eli. Tudo estava na contramão da vontade de Deus. Preste atenção aqui, por favor. Tudo na contramão da vontade de Deus. Dentro desse cenário, desse ambiente de pessoas ímpias, como eram Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, foi deixado o menino Samuel. O menino Samuel tinha tudo para receber uma influência negativa de Ofni e de Finéias. O sacerdote ali, conforme já citado aqui nessa noite, não dava mais conta. Quando a arca de Deus foi tomada, nos capítulos lá na frente, ele já estava com 98 anos de idade, cego, obeso, não dava mais conta. O sacerdote Eli recebe esse menino, onde dentro da sua casa ele tinha 2 filhos completamente desorientados, moral e espiritualmente. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial, conforme eu já citei aqui nessa noite. Belial significa inútil, significa sem valor, significa imprestável. Quando a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 12, que Ofni e Finéias eram filhos de Belial, a Bíblia está dizendo que eles eram inúteis, que eles eram imprestáveis, que eles eram sem valor para Deus. Por que isso, pastor? Por causa dos seus atos, por causa das suas ações. O versículo de número 17 do capítulo 2 diz que os filhos de Eli profanavam as ofertas da casa de Deus. No final desse capítulo, no versículo 17 pelo menos, a Bíblia diz que era grande os seus pecados. Não é que Ofni e Finéias cometeram em algum momento pecado e depois recuaram. Eles cometiam pecados seguidamente, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. João, escrevendo na sua epístola, diz: filhinhos, não pequeis. A orientação de Deus, a vontade de Deus, é que a gente se esforce, que a gente seja capaz de driblar o pecado, de fugir do mal, da aparência do mal, das tentações, resistir às tentações e não pecar. Essa é a vontade de Deus. Mas se pecar, arrepender logo. Se pecar, confessar logo. Se pecar, não permanecer na prática do pecado. A mulher adúltera de São João capítulo 8, quando recebeu o perdão de Jesus, Jesus disse: eu estou lhe perdoando
orientação: vai e não peques mais. O bom é não pecar, porém qualquer pessoa pode pecar. Ao pecar, o importante é entender: eu não posso permanecer em pecado, eu não posso permanecer no pecado, eu preciso sair do lamaçal do pecado. Então, quando o homem ele peca e permanentemente ele se mantém na prática do pecado, isso vai ofendendo a Deus cada vez mais. E a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o mesmo verso diz que o que confessa e deixa, olha cá, não é só confessar, é também deixar, alcançará misericórdia. Amém? Ofni e Finéias não estavam preocupados com misericórdia, pecavam e permaneciam no pecado. E Samuel, ele começa a conviver, a estar ao lado de pessoas moral e espiritualmente em um estado tão deplorável como Ofni e Finéias. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, até o versículo 25, principalmente o versículo 25, que os filhos de Eli não respeitavam a repreensão do seu pai, eram desobedientes. Olhando para mim, o sacerdote chamava os filhos, aconselhavam os filhos, e eles não davam ouvido ao pai. Eles não respeitavam a palavra do pai, que era um pastor, que era um sacerdote na casa de Deus. Então, quando Deus viu o estado de Ofni e Finéias, a situação do sacerdote Eli, Deus decidiu, 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 36, que ali tinha chegado o fim da dinastia sacerdotal da casa de Eli. Não sei se vocês estão entendendo. Deus decidiu, preste atenção nisso aqui que é muito sério. Aleluia. Deus decidiu que o fim da dinastia sacerdotal da casa de Eli tinha chegado ao fim, porque Deus não fica refém de ninguém. Deus não é refém de pastor, Deus não é refém de denominação, Deus não é refém de bispo, Deus não é refém de apóstolo, Deus não é refém de dízimo, Deus não é refém de oferta, Deus não é refém de ninguém e de nada. E quando Saul pensa, só tem eu, Deus diz, eu tenho um melhor do que tu. Quando Ofni e Finéias pensam, nós somos herdeiros do sacerdote Eli e do seu legado sacerdotal, Deus está dizendo através da figura de Samuel, eu já escolhi um outro para colocar no lugar de vocês. Veja aí, 1 Samuel capítulo 2, quem está comigo na Bíblia? 1 Samuel capítulo número 2, versículo número 34, disse Deus, e isso te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E no versículo 35 Deus diz, e eu, glória, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Glória. Se eu fosse você, eu tinha dado glória com mais vontade. Deus está dizendo, Eli, você não dá mais conta. Os seus dias estão acabando. Os seus filhos estão em pecado. E eles vão morrer em breve. Mas a minha casa não ficará sem sacerdote, porque eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que
não ficarei refém de sua casa, Eli. Não ficarei refém do desmando de Ofni e Finéias, Eli. Eu já tenho um novo sacerdote, e esse é fiel. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus por isso? O que eu acho mais engraçado nesses versos que eu acabei de ler com vocês é que eu acredito que nem passava na mente de Eli que o escolhido de Deus era aquele menino que Ana tinha trazido para lhe auxiliar na casa do Senhor. Onde é que está esse novo sacerdote? De onde é que virá esse novo sacerdote? Da família de quem? Da tribo de Levi, que virá esse sacerdote. E ele menos sabia que o sacerdote fiel de Deus era um menino que lhe auxiliava no templo. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para os seus filhos. É seu dever conduzi-los no caminho do Senhor. O primeiro pastor de seus filhos é você, dentro de sua casa. Você tem o dever de orientá-los, de ensiná-los, de trazê-los à casa de Deus, de motivá-los sobre a obra de Deus. Você não pode ser irresponsável em um momento de insatisfação, falar mal da igreja na frente deles, dos seus líderes, do seu pastor, dos obreiros da igreja, de outros irmãos na frente deles, mostrando para eles uma imagem negativa da igreja, porque essa não é a verdade. A igreja de Cristo é santa. No meio do povo pode ter choro, mas a igreja de verdade é santa, ela é perfeita, ela é noiva de Jesus. Imagine, agora é a minha crença, Ana preparando Samuel. Quem está comigo aí? E levando Samuel com a sua bolsinha para Siló, para ficar com o sacerdote ali, dizendo: meu filho, eu estou levando você porque você vai ser sacerdote. Mamãe vai ficar longe de você, você vai ficar longe de papai, mas vale a pena porque você vai ser pastor. Você vai ser treinado na casa de Deus, você vai ser preparado na casa de Deus. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Não sei se você está entendendo. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Através de você, Deus vai fazer muitas maravilhas no meio do seu povo. Através de você, Deus vai curar os enfermos. Através de você, profecias virão aos ouvidos de muitos. Através de você, muitos serão abençoados nesse tempo. E por isso que Samuel não se perdeu, porque desde menininho entendeu o propósito. Por isso que Samuel não foi desencaminhado, porque desde menininho entendeu o propósito. Agora vamos para a terceira parte. Vamos falar sobre o ministério de Samuel. Samuel é inserido por Deus no meio de uma geração perversa. Samuel é inserido por Deus nesse mundo, no meio de uma geração corrompida moral e espiritualmente. Mas ele foi inserido por Deus para fazer a diferença. Ele foi inserido por Deus para denunciar o pecado da casa de Levi. E olha o que diz a Bíblia sobre isso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda criança. Eu achei isso muito bonito.
vestido com um éfode de linho. Quando eu li o versículo de número 18, a minha alma alegrou no Senhor. Eu vou ler o versículo 19 também para vocês entenderem. Depois eu vou explicar o 18 e 19. Sua mãe, diz no versículo 19, capítulo 2, trazia-lhe uma túnica pequena. E ela fazia isso todos os anos. O que é que está falando aqui, pastor? Éfode era a veste de um sacerdote. Se fosse na nossa cultura de igreja, de pastoreio, falando da figura do menino, é como se o versículo 18 estivesse dizendo assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda criança, vestido de terninho, com gravatinha. É a mesma coisa. É claro que esse éfode que Ana costurava e levava para a casa de Deus quando ela ia visitar Samuel, é claro que ele não tinha o mesmo peso do éfode de um sacerdote consagrado, como já era o caso de Eli e como vai ser o caso de Samuel lá na frente. Mas ela já estava inspirando o menino, indicando o menino. Se o sacerdote Eli, quando tinha que executar as suas tarefas sacerdotais, então ele se ataviava com o éfode sacerdotal. Do lado dele estava Samuel, menininho, também vestido com seu éfode. É o sacerdotinho. Enquanto Ofni e Finéias não respeitavam as coisas de Deus, enquanto Ofni e Finéias desprezavam as coisas de Deus, enquanto Ofni e Finéias pecavam diariamente contra Deus, ao lado do sacerdote Eli, Deus botou um sacerdotinho que acompanhava o sacerdote mais velho nas suas obrigações sacerdotais. Vou citar novamente os Salmos de número 127, quando a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. É como se ele fosse uma flecha e o arqueiro é você. Olha para mim aqui, pai e mãe, vó que cria filho, tio que cria o filho do irmão, da irmã, do cunhado. Os filhos são heranças do Senhor. E eles são como espada na mão da gente. E o flecheiro é você. Para onde é que você está apontando a flecha? Para onde é que você está apontando a flecha? O Senhor está perguntando nessa noite. Faça o exame de consciência. Para onde é que você está apontando a flecha? Você tem prazer de trazê-lo à casa de Deus? Você tem prazer de ler com ele a palavra de Deus? Você tem prazer de ensinar a palavra de Deus para ele? Você tem prazer de orientá-lo na casa do Senhor, para quando ele chegar na idade de ser batizado, ele ser batizado? Ou você está deixando ele ser conduzido ao léu e ao sopro do vento? Se você não é capaz de orientá-lo, está deixando ele ser levado pelo vento e jogado para onde o vento quer jogá-lo, você pode pagar um preço alto lá na frente. Deus poderá cobrar de ti, você poderá ter noites de choros profundos por não ter sido cuidadoso hoje. Está no tempo de costurar éfode. Está no tempo de inculcar a meninada e dizer: Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida.
e continuar dizendo não à idolatria, e continuar dizendo não aos tradicionalismos desse mundo, e continuar dizendo não às ideologias deste mundo. Nós precisamos protestar, ser um canal de Deus na vida deles, para eles crescerem abalizados na fé, porque quando eles chegarem na maioridade, Satanás não vai arrebatá-los. Quando eles chegarem na faculdade, as ideologias não vão arrebatá-los, porque ele estará enficado os pés na rocha, que é Cristo Jesus, porque foi preparado desde cedo para um tempo e para um propósito. Você tem que ensinar para ele que o maior herói dessa terra é Jesus. Você tem que ensinar para ele que o maior herói que uma pessoa pode ter é Jesus. Você deve ensinar para ele o prazer de orar. Não deve ser um castigo. Você está de castigo, vai orar, porque ele vai abusar da oração. Não vai gostar de orar, porque ele vai entender que oração é penalidade. Mas você deve convidá-lo para orar contigo. Ele precisa ver você orar dentro de casa. Se o seu filho não vê você ler a Bíblia dentro de casa, ele não vai crer no testemunho que você dá aqui na frente. Se ele não vê você em algum momento, quando abre a porta do quarto, ajoelhado, chorando na presença de Deus, ele não vai crer na pregação que você prega aqui na frente. A gente precisa ser Ana na vida dos filhos da gente. Ele calabás, xerione alamarás, uide calabás. Todo ano Ana vinha e trazia um éfode de sacerdote para Samuel. Mas o aninho ele está maiorzinho, então tem que ser um maiorzinho. Aquele já está perdido até ele chegar à estatura perfeita de homem de Deus, à estatura perfeita de mulher de Deus. Até chegar à estatura perfeita de homem e de mulher de Deus. Está escrito na palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, que no meio do caos moral e espiritual dos filhos do sacerdote ali, Samuel crescia agradando a Deus e os homens. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz: o jovem Samuel servia perante Eli. Naquele tempo, diz o versículo 1 do capítulo 3, a palavra de Deus era rara, não havia visão no meio do povo. Declínio espiritual. Não sei se você está entendendo. Declínio espiritual. Deus buscava os homens para usá-los e não encontrava um homem digno diante do seu altar. A palavra de Deus foi ficando escassa. A palavra de Deus foi ficando rara. As visões já não eram mais uma realidade. Aí a Bíblia diz assim. Samuel, nesse período, estava deitado. Capítulo 3, versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso aqui é de madrugadinha. Porque a lâmpada de Deus era acesa 2 vezes ao dia. Ela era acesa de manhã. Aí quando diminuía o azeite, tinha que repor o azeite de tardinha para ela permanecer acesa durante toda a noite. Aí de manhãzinha, quando ela estava prestes a apagar, aí o sacerdote tinha que estar lá de novo para repor o azeite, para ela permanecer acesa o dia todo, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí a Bíblia diz assim: Samuel estava deitado. Era tipo um puxadinho assim perto do templo, umas dependências, onde ficava o sacerdote ali, e tinha um quarto também para Samuel, que auxiliava o sacerdote ali. Aí a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse,
apesar de ser um fato, um candelabro que precisava que o seu azeite, que o seu combustível fosse renovado para a ordem de Deus, que era a lamparina permanecer acesa. Apesar de ser um fato, isso aqui também tem uma figura espiritual. Tem crise? Tem crise. Tem desobediência? Tem desobediência. Pessoas desatentas? Pessoas desatentas. Pessoas desviadas? Pessoas desviadas. Pessoas em pecado? Pessoas em pecado. Pessoas sentenciadas à morte? Pessoas sentenciadas à morte. Mas a lâmpada de Deus ainda está acesa. Porque na casa de Deus ainda tem Samuel. Ninguém vai apagar essa luz. Se nós usarmos aqui uma figura espiritual, poderemos dizer assim: Satanás já estava alegre, dizendo assim: Samuel, Eli morre logo, 98 anos, doente, cego, não vai durar muito. Ofni e Finéias em pecado, não podem ser sacerdotes na casa de Deus. Pronto, a lâmpada vai acabar, tudo que Deus ordenou vai paralisar. E Deus está dizendo: mas a oração de Ana chegou no céu e eu estou suscitando um novo sacerdote na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode fazer essa oração nessa noite, dizendo: enquanto eu estiver aqui nessa terra, firmando o pé, dizendo: enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu serei um instrumento de Deus para conservar a luz acesa, a lâmpada acesa, a lamparina acesa. Não vai faltar luz na casa de Deus. Você pode orar assim ao Senhor. Não vai faltar azeite na lamparina e não faltará candeia acesa na casa de Deus, porque muitos se corromperão, mas os fiéis são eles, permanecerão de dia e de noite, mantendo o azeite e a lamparina acesa na casa de Deus. Quem entende essa verdade, glorifique o nome de Jesus nessa noite. Ele me cama cheia da glória. Eu estou disposto a investir todos os dias da minha vida. Eu não quero outra vida. Eu não quero outro negócio. Eu estou disposto a investir e gastar todos os dias da minha vida, para que a lâmpada de Deus não se apague na casa, para que tenha alguém para substituir o azeite e manter a lamparina acesa. Quem quer se alistar? Quem quer se alistar? Você pode dizer: eu também quero. Quem quer se alistar? Não vai faltar dirigentes de oração, não vai faltar tocador, não vai faltar pregador, não vai faltar cantor, não vai faltar porteiro, não vai faltar zelador, não vai faltar membro, não vai faltar oferta, não vai faltar dízimo, não vai faltar santa ceia, porque Deus está preservando Samuel dentro da sua casa para um propósito. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com Samuel 3 vezes. Foram 4, mais 3, depois mais uma. Primeiro, 3 vezes. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, versículo 6 e versículo 8. Samuel, deitado, de madrugadinha, porque antes que a lâmpada de
Deus se apagasse, então era de madrugada. E lá na frente diz que pela manhã ele amanheceu deitado. Está aqui, ele amanheceu deitado. E quando ele se levantou mais tarde, o sacerdote Eli lhe abordou para saber o que Deus tinha falado com ele. Então era de madrugada. De madrugada. Os ouvidos de Samuel te miram. De madrugada. Deus vai falar contigo. Eu estou profetizando. De madrugada. Deus vai te dar visão. De madrugada você vai acordar pensando que tem alguém no quarto dizendo: quem foi que falou comigo? E quando isso acontecer, dobra o seu joelho. É Deus te procurando para falar contigo. De madrugada. Deus chamou Samuel 3 vezes. Samuel! E ele se levantou. E aqui chama muita atenção sua prontidão. Porque a primeira vez é até normal, apesar de levantar de madrugada, pensando que era o sacerdote ali, que estava precisando de alguma coisa. Será que o sacerdote quer água? Será que o sacerdote está precisando de um auxílio? O sacerdote quer ir no banheiro? O que é que o sacerdote está precisando? Samuel, então ele foi no quarto do sacerdote. Senhor Eli, irmão Eli, pastor Eli, sacerdote Eli. Pois não, meu filho, o senhor me chamou, eu vim, estou aqui. Não, filho, eu não te chamei não, vai deitar. Ouviu a voz, falou meu nome. É possível. Quando ele deita de novo, vamos conjecturar no período já de Madorna. Sabe o que é Madorna? Samuel, de novo. Ele poderia dizer: não vou mais. Aquela hora eu confundi, estou confundindo de novo. Mas ele foi, ele era pronto. Ele foi. Sim, senhor, eu vim. Agora sim, o senhor me chamou, né? Não, filho, eu não te chamei, não. O que está acontecendo? Palamaché de Palamaché. Voltou a deitar, Madorna de novo. Eu acho que da segunda vez para dormir agora demora mais. Daqui a pouco, Samuel! De novo. Agora eu não vou. Não, tenha paciência. Mas ele foi de novo. Prontidão. Na terceira vez, o sacerdote Eli entendeu. Demorou, mas entendeu. É que quando a pessoa já está muito desgastada, ele demora para entender as coisas de Deus. Demorou, mas entendeu. Tem gente que tem que ser no empurrão, senão ele não entende não. Deus fala, e ele não entende, permanece no mesmo lugar, não muda nada. Mas até que enfim ele entendeu. E disse: eu já sei. É Deus que quer falar com o menino. Ele não diz: é Deus que está falando contigo. Ele diz: é Deus que quer falar com o menino. Ele disse: vai deitar, filho. Fique deitado, não levante. E quando você ouvir a voz, não é sim. Porque sim significa, pode ser que a voz não volta, pode ser que a profecia não vem. Não é sim. Ele diz: quando você ouvir a voz, Deus vai continuar falando. Não é sim. Deus está falando, não é sim. Ele vai continuar falando quando você ouvir a voz. Quando você ouvir a voz. E Deus está falando nessa noite. Quando você ouvir a voz, responda e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel ainda era muito jovem, aqui já rapazinho. Nesse período, Ana não vinha mais. Pode ler, pode estudar. Estuda capítulo 1, 2 e 3. Nesse período, Ana não vinha mais. O que aconteceu com Ana? Ficou muito velha, não aguentava mais ir à casa de Deus. O que aconteceu com Ana? Morreu. O que aconteceu? Ana não vinha mais.
Mas Samuel continuava no seu propósito. Mas ele não tinha ainda experiências com Deus. Ele estava servindo por uma orientação de sua mãe. Ele estava servindo porque foi inculcado por sua mãe, mas ele não tinha experiências com Deus ainda. E eu quero dizer para você nesta noite, não estou dizendo de mim mesmo. Você diz, quando ouve Deus e vê Deus usando alguém, como eu gostaria de ter uma experiência desta natureza. E assim diz o Senhor: estreita comigo o teu relacionamento, e você viverá experiências que você nem imagina quando estiveres na minha presença. Eu sei que Deus está falando com alguém especificamente agora. Você só precisa estreitar comunhão com Deus. Tem coisa que você precisa parar de fazer. Tem coisa que você precisa jogar fora. Tem lugares que você precisa parar de ir. E tem lugar que você precisa começar a ir. É o quarto da oração. E quando você fizer isso, ter um relacionamento com Deus, se estreitar, você vai viver uma experiência nova. Assim diz o Senhor. Quem crê, dê glória ao nome de Jesus. Dá para levantar a mão e glorificar a Deus. Corte algumas amizades. Deixe de fazer algum tipo de coisa que você sabe que é pecado, que você sabe que desagrada a Deus. Seja capaz de resistir àquilo que é contra Deus. Seja capaz de resistir, nem que seja na sua carne. E você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Você viverá o que eu estou lhe dizendo nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor falou com Samuel. Essa vinda e esse falar de Deus com Samuel é uma forma do Senhor autenticar Samuel como um profeta de Israel. Porque a Bíblia diz, no capítulo de número 3, versículos 15 a 18, que o sacerdote Eli, quando conversou com Samuel pela manhã, e que Samuel declarou tudo que Deus tinha lhe falado de madrugada, o sacerdote Eli, que já tinha ouvido isso de Deus por outra pessoa, então ele constatou e confirmou, está aí nos versículos que eu citei, o chamado de Samuel como profeta na casa de Deus. Eli não teve dúvida. Esse menino, esse rapaz agora, esse rapaz é profeta. Quem esteve, oh glória, quem esteve com ele pela madrugada foi o Senhor. Foi o Senhor que esteve com ele de madrugada, que falou com ele de madrugada. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E não deixava, o Senhor não deixava que nenhuma de suas palavras caísse por terra. 1 Samuel capítulo 3, versículo 20. Todo Israel reconheceu o ministério de Samuel como profeta. Todo Israel. Não houve resistência. Israel viu, todo Israel, está escrito, capítulo 3, versículo 20, que todo Israel viu que Deus era na vida de Samuel e o reconheceu como profeta em Israel.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está procurando um homem. Deus está procurando uma mulher. Uma moça, um rapaz. Que seja capaz de se render a Ele por inteiro. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos, de ser um bom profissional. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom pai, uma boa mãe. Mas Deus está lhe convocando. Lhe convocando para um tempo. Porque a hora é difícil. O tempo é difícil. Satanás tem criado muitos métodos e arrebatado muitas pessoas para ele. Os nossos filhos, se não forem bem preparados, eles estão correndo risco na faculdade. Por causa da ideologia que é pregada lá. Os nossos filhos, se não forem bem preparados, e nós mesmos corremos perigo na internet, por causa das mensagens que são ministradas e despejadas como lavagem, o dia inteiro e a noite toda. Estamos vivendo em um tempo onde muitos altares não são mais altares, são palcos. As pessoas estão ali por dinheiro, estão ali por entretenimento. Estamos em um tempo onde muitos não são mais servos, são artistas. Mas eu creio, conforme foi profetizado aqui domingo passado, eu creio em uma geração viva. Eu creio. Ninguém tira da minha cabeça. De uma geração que já despontou e outros estão sendo gerados e outros estão em crescimento. E eles não vão sentar na mesa com Baal. E eles não vão comer da despensa de Nabucodonosor. E eles vão resistir o inferno e as ideologias satânicas desse último tempo. Desse tempo que está sendo amadurecido para o arrebatamento da igreja. Eu creio. Eu creio que no meio das 10 virgens ainda tem 5 prudentes. Eu creio nas 5 prudentes. Eu creio nas 5 que tem azeite. Eu creio nas 5 que tem lamparina acesa. Eu creio. Quem crê, quem é parte dela. Quem crê, quem é parte dela. Glorificando, se alistando, se entregando a Deus agora. Moça, menino, rapaz, irmão, senhoras e senhores, vamos nos entregar por inteiro nesta hora, nesse momento da última hora.